Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 2 de abril, sexta-feira, uma sexta-feira para nós que somos tementes ao Senhor, que servimos a Deus, é a sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, né? Glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, por aquilo que o Senhor já fez, já realizou, pelos milagres que você viveu, pelo milagre da vida, você está vivo, você está aqui comigo e glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Hoje é um dia muito especial, eu sempre falo que é a data de comemoração mais profunda que existe de todo o Evangelho, de toda a cristandade, de toda a cristianidade. Por quê? Porque é o momento da nossa identidade, é o momento em que nós vivemos exatamente toda a redenção, todo o perdão do Senhor através de Jesus Cristo na sua morte. Por isso que hoje é chamada Sexta-feira da Paixão. O Senhor se entregou em amor pela nossa vida e eu vou falar um pouquinho a respeito. Estamos lendo o capítulo 17 de Mateus e eu quero, a partir de Mateus 17, falar a respeito disso porque é uma questão muito séria e também é sobre o porquê do Evangelho, né? O Evangelho, o que significa o Evangelho? Qual o centro? Qual é a essência do Evangelho? E é sempre bom a gente pensar, relembrar, rememorizar alguns princípios espirituais. Isso é muito importante. Glória a Deus pela tua vida, por você estar aqui comigo em comunhão. Feliz Páscoa, dia maravilhoso, feliz ressurreição, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Bom, falando sobre Evangelho, vamos em Mateus capítulo 17, do versículo 1 em diante, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será a tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Bom, é aquilo que eu comecei a falar ontem, né? Primeira coisa, os discípulos, ainda que eles tenham tido muitas experiências com Jesus até aqui, eles ainda padeciam de uma consciência. Que consciência? A consciência da integralidade, da integridade, da santidade, da pureza, do sagrado Jesus Cristo. Então, faltava isso para eles. Eu sempre falo isso para você, né? Não obstante o Senhor Jesus se manifestar, se expressar, andar, né, falar na sua condição humana, né, no seu, vamos chamar assim, limite humano, ainda que perfeito fosse, isso não significa que não havia uma identidade a ser estabelecida. A identidade de quem? Do Messias, né? Do Yamashia, do Cristo, do ungido, do Filho de Deus, o Filho dos homens, o verdadeiro descendente de Davi. Então era necessário que aqueles discípulos tivessem muito bem claro, não apenas de maneira teológica, teórica, de uma maneira didática, pedagógica, isso é importante.
mas eles precisavam ter a consciência espiritual no coração de quem era Jesus. Por quê? Porque Jesus estava exatamente no ápice da sua expressão como homem, mas também como Deus que era, não obstante se manifestar e andar como homem, mas isso não significa que a sua identidade divina, né, não fosse pontuada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu sempre falo para você é que alguns na hora que estão pregando, talvez até pela rapidez da coisa, por não conseguir falar tudo, a impressão que dá é que quando Jesus faz ou fala alguma coisa, Jesus ele está se manifestando, ministrando, agindo, andando, né, como a segunda pessoa da Trindade. Não, ele se esvazia de si. Ele está na sua condição humana. Mas isso não significa que aqueles que estão ao seu redor não expressem, não discernam exatamente quem é Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra que eu falei para você? É como quando a minha filha Giovana era pequena ainda, não tão pequena, 12, 13 anos, e ela queria entender como que Jesus era, mas não era, e aquela coisa toda. E aí eu assisti com ela, naquela época já era um filme antigo, imagina hoje, né? Se bem que hoje parece que tem o filme 2 desse filme, né? Eu assisti com ela aquele filme do Ed Murphy, né? Um Príncipe em Nova York. Porque eu queria mostrar para ela, foi o único meio que eu encontrei na época, assim que eu lembrei. A gente assistiu o Príncipe em Nova York por quê? É uma comédia, é um filminho de ficção, né? Filminho de sessão da tarde. Mas ali eu mostrei para ela o quê? Que o Ed Murphy lá, o príncipe, ele era príncipe no seu reino, lá na sua região, tudo hipotético, né? Numa região na África e tal. Então ele vai para a cidade grande, ele vai para Nova York, e aí ele vira funcionário de um fast food, né? E ele cuida da limpeza do fast food. Só que ele vai andando pelos lugares e tem pessoas que pertencem ao seu reino e reconhece o príncipe e se prostram diante do príncipe, faz toda aquela reverência, né? Ele fala, não, deixa disso, deixa disso. Então, ainda que esse príncipe fosse príncipe na sua terra, ele se esvaziou da sua condição real, né? Para ser um réis mortal ali em Nova York, sendo um funcionário de limpeza. Mas não significa que as pessoas não reconhecessem nele. E que exatamente o enredo é todo em cima disso aí. É um filme bem de brincadeira, um filme aí dos anos 80. Mas eu mostrei para a Giovana na época, era adolescente, pré-adolescente, de como Jesus estava agindo, né? Jesus, na sua divindade, ele se esvazia, ele não tem a Bíblia diz, por usurpação ser igual a Deus, mas se esvazia, para que ele pudesse incorporar tudo aquilo que fosse necessário para a redenção humana. E quando Elias e Moisés vai até Jesus no Monte da Transfiguração, eles com certeza vão exatamente para, vamos dizer assim, transferirem. Lembre-se que eu sempre falo para você, unção ela vem por transferência, né? Não sou eu quem recebo, mas é alguém que transfere sobre mim. E isso aconteceu nessa lógica espiritual, e isso aconteceu com Jesus Cristo, quando Moisés e Elias estão ali. Só que os discípulos, ao verem Jesus conversando com Moisés e Elias, nessa situação assim, muito especial, maravilhosa, né? O Shekinah, a glória de Deus estava naquele lugar. Então Pedro imediatamente falou, olha, vamos fazer uma tenda para cada um, colocando Jesus no mesmo nível de Moisés e Elias. Não, isso não.
Tanto é que a nuvem da glória do Senhor se apodera daquele lugar e vem a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Tá bom, Moisés tem a sua porção lá no seu tempo? Tem. Elias também tem? Tem. Mas quem vocês devem ouvir? Só um. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então você percebe o quê? Você percebe essa condição espiritual maravilhosa, onde os discípulos são ali confrontados com a glória de Jesus Cristo, que não era pura e simplesmente uma glória física, como a de Moisés lá quando ele subiu no monte, que depois ele tampava o rosto com pano, né? Para não mostrar para as pessoas que a sua glória estava se esvaindo, porque na verdade não era dele, mas era do Senhor, Deus com quem ele havia estado. Jesus não. Jesus, a glória, a presença, o mover é dele próprio. E ele começa a expressar esse ambiente de glória. Por que esse momento é tão precioso? Porque é o momento em que a essência do Evangelho se manifesta ali. E o que é a essência do Evangelho? O que é o Evangelho? Então eu vou aproveitar esse momento tão maravilhoso para falar a respeito, inspirados por essa passagem, né? Porque em Isaías 42, de 1 a 4, eu li ontem, vou ler de novo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito. E ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fomega. Já falamos até a respeito outro dia, né? Que significa cana quebrada e também torcida que fomega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Que doutrina é essa que Isaías, 800 anos antes, está falando? É exatamente a boa notícia. É o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia, é a notícia da nossa redenção. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 27, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente. Lembre desse texto, dessas palavras: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Aí aqui, olha que paradoxo maravilhoso, eterno, para ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que significa justo e justificador? Ele não apenas estava na sua condição sagrada, ainda como homem, na sua condição imaculada, na sua condição sagrada, depurada, purificada, santificada. E daí, os discípulos verem lá no Monte da Transfiguração a excelência. O Senhor Jesus descoberto, o Senhor Jesus nu. Não a nudez que ele viveu na cruz, se fazendo maldição e pecado por nós. Mas o Senhor Jesus nu, na sua condição perfeita, na sua santidade. Glória a Deus. E aqui, no Monte da Transfiguração, eles veem Jesus. Eles contemplam a face do Senhor Jesus, ainda que na sua humanidade perfeita. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não,
Pelo contrário, pela lei da fé. Então é a lei da fé que nos norteia, que nos depura, nos separa, nos consagra, não por nós, mas por Ele. O justo que se tornou justificador. Meu Deus, que palavra maravilhosa. Mas qual é o centro do Evangelho? Êxodo capítulo 34, versículo 5, falar rapidamente. Êxodo capítulo 34, versículo 5 diz assim: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Só para você lembrar, é quando o Senhor mostra, né, da sua glória para Moisés. E, passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade. É por isso que eu sempre falo que a teofania aqui é a bondade da Trindade. E a bondade da Trindade tem nome: Jesus Cristo. Moisés contempla o Senhor Jesus na sua glória. Agora sim, na sua segunda pessoa, na segunda pessoa da Trindade. Veja só, olha que maravilha. Moisés viu o simples fato de enxergar o Senhor na sua plenitude, nas suas costas, nem na sua face foi. Diz a palavra: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa, agora aqui é aquilo que eu sempre oro com vocês todos os dias, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Outro paradoxo, ele perdoa, mas não inocenta. Como? Seria esse juiz injusto? É a mesma coisa que um criminoso vir através na tua frente, vão dizer que você é juiz, você está no tribunal, e aquele criminoso acusado pelas testemunhas de acusação, que ele cometeu aquele crime, tipo, sei lá, ter matado alguém. Não, eu vi ele matando, ele carregou a arma, ele pôs o revólver na cabeça da pessoa e matou. E você é juiz. Você está diante de um tribunal, diante de testemunhas, diante da plateia, do público. E simplesmente você vai lá e absolve aquele criminoso. Você estaria sendo justo? Ah, mas você é amor. É, mas isso é justiça? Você estaria cometendo um outro crime, com certeza. Diante do Estado, das pessoas, testemunhas, dos parentes daquela vítima que teve morte, que morreu. Então como é que fica? Que paradoxo é esse? Seria Deus injusto? Seria Deus iníquo, desculpa o termo, iníquo nos seus procedimentos? Em perdoar aquele criminoso que foi constatado criminoso? E você fala assim para ele: não, valeu, hein? Joia, vai com Deus. Deus falando para ele, né? Vai com Deus, vai embora. E libertar ele, e liberar ele, e ele sair pelas portas do tribunal como se nada tivesse acontecido? Mas a palavra do Senhor fala que perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, ou seja, qualquer tipo de pecado, de transgressão, de crime, de tudo aquilo que infringe a lei do Senhor, que torna as coisas de Deus abomináveis aos olhos do próprio Deus. Ele está perdoando, mas depois ele diz: ainda que não inocenta o culpado. Aqui está, no livro de Êxodo, Deus conversando com Moisés, na sua glória, na manifestação de Jesus Cristo. Esse evangelho é maravilhoso, né? Na manifestação de Jesus Cristo, ele perdoa o pecado, a iniquidade e a transgressão.
mas não inocenta o culpado. Então, há um paradoxo espiritual aqui. Como é que faz? O nosso Deus não é perfeitamente, eternamente, infinitamente, maravilhosamente justo? E aí Salmo 32, versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Ou seja, esse justo juiz está cobrindo o pecado, está tampando a culpa, está perdoando da iniquidade, da transgressão e do pecado, mesmo entendendo que eu, você, nós todos somos culpados. E ele não nos inocenta, mas ele nos perdoa. Que bênção. Miqueias capítulo 17, Miqueias 7, versículo 18 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Em Provérbios 17, 15 diz assim, aqui é o centro, né? É a síntese do Evangelho. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, quem é abominável para o Senhor? É aquele que encobre. Quem é abominável para o Senhor? É aquele que perdoa o perverso. É aquele que, como diz a palavra em Provérbios, justifica o perverso. Então, Jesus se faz pecado, maldição e abominável. Por quê? Porque ele atrai para si toda a ira de Deus. Porque esse criminoso que somos nós, não poderíamos ter apenas acariciado a nossa cabeça, o justo juiz ter batido nas nossas costas e falar, não, vai para casa, valeu, você pecou, você matou, você é um criminoso de altíssima periculosidade, mas vai, pode sair. Não, ele perdoa o nosso pecado, a nossa iniquidade, ele perdoa a nossa transgressão, mas sabe que nós somos culpados. Então, o que aconteceu? Alguém nos encobriu. Alguém matou no peito a nossa transgressão e se voltou ao Pai, para que o Pai, como um para-raio, né? Jesus é um para-raio de toda a iniquidade, de todo o pecado, de toda a transgressão do universo. Ele é o para-raio, porque ele chama para si o raio da justiça do Senhor, os trovões e os relâmpagos da justiça do Senhor, ele atrai para si. E é por isso que eu falo para você que Jesus na cruz estava em estado de inferno. Por que em estado de inferno? Porque o que é o inferno? O inferno nada mais é do que a ausência de Deus. Não obstante o Senhor ter o controle de tudo e ser onipresente, mas ele se propõe a não estar naquele lugar. E quando Jesus chora no Getsemane e sua gotas de sangue, é porque ele sabia que o Pai, o sagrado, não poderia estar no mesmo ambiente profano. Jesus profano? Não. Mas ele chama para si, porque a Bíblia fala que ele é abominável. Abominável. E a Bíblia diz, e Paulo fala, né? Lembrando isso, que abominável é todo aquele que é crucificado no madeiro.
Então, Jesus chama para si. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a Páscoa. Essa é a nossa identidade. Fôssemos feitos justiça de Deus. Ele traz para si, na cruz do Calvário, o altar da nossa redenção, a cruz do Calvário. E ali, ele nos justifica na nossa culpa, no nosso crime, no nosso pecado, na nossa transgressão, na nossa iniquidade. E o Senhor nos perdoa, sabendo, o Pai está sabendo que somos culpados. E Ele sabe que porque cometemos um crime, nós somos inculpáveis, mas aquele que se faz maldição, pecado e abominação no nosso lugar. Por quê? Porque Ele nos perdoa. Simples assim. Ele nos perdoa. E a Bíblia fala que o Senhor Deus, diante desse quadro, Ele nos absolve. Porque em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós somos tidos como justiça de Deus. Glória a Deus. Esse é o centro do Evangelho. Se eu e você não soubermos disso, a flor da nossa pele, seria em vão tudo aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. É sexta-feira. Ainda ontem eu estava com as minhas filhas assistindo, né? A gente aproveita essa semana para assistir todos os filmes que tem sobre Paixão de Cristo, os antigos e os mais novos, né? Sobre as histórias, e conversamos, porque é um momento maravilhoso, muito especial, quando a nossa identidade em Jesus Cristo, né? Vamos dizer assim, é gravada no nosso coração. É por isso que a Bíblia fala que nós somos circuncidados não agora na nossa carne, mas no nosso coração. Temos uma marca, lembram-se da circuncisão? Para você lembrar, né? Na Segunda Guerra Mundial, os alemães esperavam essas noites de Páscoa, né? Essas noites para fazerem, né, toda uma supervisão nas regiões, ali na Europa Oriental, na Alemanha, em toda a região. Porque essas noites eram noites de comemoração de Páscoa. E todo judeu acendia sua lamparina, ainda que fosse proibido, ainda que o toque de recolher fosse assim extremo, não tinha como. Correndo risco de vida, eles acendiam a lamparina. E ao acenderem, claro, o terceiro Reich ia lá e confiscava todas aquelas famílias para levá-los aos campos de concentração. E eles viam essa marca. E a outra marca era exatamente a cirurgia de fimose nos homens, né? Que é a circuncisão judaica. E aí, não tinha como não dizer que não era judeu. É essa marca que está no nosso coração. Não tem como nós não dizermos, através das nossas práticas, da nossa maneira de ser, que nós não somos aqueles que queremos seguir a Jesus, tomarmos a nossa própria cruz e segui-lo. Como? Negando-nos a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor.
Então, é a marca do Evangelho. É a cruz do Calvário. Ele se faz iníquo, sem ter cometido iniquidade. Ele se faz pecado, sem ter cometido pecado. Ele se faz transgressão, sem ter cometido qualquer transgressão. Ele se faz abominável. O Pai se afasta dele. E ele começa a clamar, Eli, 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 lama sabatani, Deus meu, por que me desamparaste? E o Senhor vira as costas, porque ele não pode, como sagrado que é, não pode estar no mesmo ambiente de transgressão, de iniquidade e de pecado, e de maldição, e de abominação. E ele, esvaziado de si, esvaziado até mesmo da sua condição humana, porque foi tido como indigno, desonrado, esvaziado de tudo aquilo que seria alguma coisa de excelência, nu, sujo, ensanguentado, esfolado, machucado, açoitado, chicoteado, se esvaindo em cansaço, se derramando diante do Pai, que não poderia e não podia estar presente naquele momento. E ele se entrega por mim e por você, cobrindo o nosso pecado, para que o Pai pudesse nos perdoar, ainda que fôssemos inculpáveis. E aí ele morre, ele entrega o seu espírito, e ainda ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a sexta-feira. É a sexta-feira da consciência. É a sexta-feira da entrega. É a sexta-feira da cruz. É a sexta-feira daquele que se faz transgressão, pecado, iniquidade, abominação. E a ira do Senhor, a ira do Pai, toda a sua justiça, cai, se derrama sobre aquele que era, é e sempre será o autor e consumador da tua fé. A minha e a tua identidade está agora na cruz do Calvário, em Jesus Cristo, porque ele nos cobriu, para que o Pai não nos enxergasse na nossa iniquidade, na nossa culpa, na nossa transgressão, no nosso pecado, na nossa abominação, mas que ele sofresse no nosso lugar a sua justiça, a sua eterna justiça, e fosse aplacada a sua ira nele, no Filho Jesus Cristo. Sexta-feira da paixão. É a sexta-feira daquele que se entrega. E se faz abominação, e se faz transgressão, e se faz pecado, e se faz iniquidade, por mim e por você. É por isso que às vezes as pessoas acham que o Evangelho é apenas, uma cura, sei lá, uma terra, uma casa, um carro, uma viagem. Oh, meu Senhor, o Evangelho é muito mais do que isso. Talvez, como resultado desse Evangelho, sim, tenha tudo aquilo que a gente chama de, entre aspas, vamos lá, felicidade. Mas não. A nossa felicidade está naquele que pagou alto preço pela minha vida e pela tua vida, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Sexta-feira da Paixão. É um dia muito especial. É um dia em que Ele se entrega por mim e por você. E esses textos, e muito mais textos, né, falam dele, que se fez culpado, mesmo sem ter cometido crime, por mim e por você. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia. Você foi perdoado, mesmo sendo culpado, você foi perdoado. Não porque ele é injusto, mas porque alguém pagou no nosso lugar e ele continua sendo justo. Porque ele esmigalhou, esmagou o seu filho. Ele é tão justo, que nem mesmo seu filho foi absolvido. Mas o seu filho pagou o preço. O preço da sua integridade, da sua santidade, da sua sagralidade. Ele pagou um alto preço. Foi exposto nu, sujo, para que eu e você estivéssemos hoje comemorando a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Não tem como você não se alegrar, não tem como você não entender, não tem como você não comemorar, não celebrar, e essa condição espiritual está sobre a tua vida, em nome de Jesus. É tempo de consciência, é tempo de oração, é tempo de jejum, é tempo de consagração, em nome de Jesus. Não por uma situação, alguma coisa assim, não, mas pela tua vida no altar do Senhor, para que você viva esse evangelho maravilhoso, esse evangelho de redenção, esse evangelho de resgate, esse evangelho de misericórdia, esse evangelho que tem um Pai, e tem um Filho, e tem o Espírito Santo, para se manifestarem sobre as nossas vidas, completamente liberados para se manifestarem, porque alguém pagou o preço para que nele fôssemos santificados em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Feliz Páscoa, feliz Páscoa, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Meu Deus, que evangelho é esse? Que vida é essa? Que amor é esse que o Senhor derrama sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, todos que estamos aqui, comemorando essa Páscoa, essa Sexta-feira Santa, a chamada Sexta-feira da Paixão. Por que da paixão? Porque o Senhor nos amou tanto, mas nos amou tanto, que o Senhor entregou o teu Filho por nós, o teu Filho que não tinha merecimento algum, não merecia porque não cometeu pecado, não cometeu iniquidade, não cometeu transgressão, não foi abominação porque em tudo ele cumpriu. Ele cumpriu ipsis literis todo o tio e toda a vírgula da lei, da tradição, do rabinato. Como homem ele se fez indigno, como Deus ele se esvaziou, para que eu e todos nós que estamos aqui, e todos os nossos familiares, todos os nossos queridos, fôssemos alcançados por esse amor. Um amor que ama tão perfeitamente, que ama sabendo que nós podemos rejeitar esse amor, mas mesmo assim, o Senhor insiste em nos amar, a despeito de nós mesmos. Por isso, ó Deus, nós te engrandecemos e te louvamos. E te entoamos louvores,
por essa Páscoa, mais uma vez, abrir os nossos entendimentos sobre o que significa, o valor impagável, inestimável do que significa essa entrega do Senhor Jesus. É por isso que a palavra diz que nós fomos comprados por altíssimo preço. Glórias a Ti. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os nossos queridos, o Marco, que está sendo recuperado da Covid-19, também a Dona Maria Helena, Tua graça, Tua presença, Teu mover se derramando sobre a vida dela, também os familiares da Cicampana, lá de Barretos e região, todos os nossos familiares que estão passando pela Covid-19, essa pandemia, essa infecção, que é muito séria, que é uma coisa assim, que, né, são muitas variantes, são muitas situações, circunstâncias. Por isso, Senhor, derrama-te com a tua cura, e também o Santiago e o Breno da dengue, a Dona Ana Maria, a Ema, tua graça, a tua glória se derramando também sobre a vida do James, da Lisa, em nome de Jesus, que também estão passando pela Covid. O James, aliás, está no Hospital 9 de Julho. Também a mãe do Carlão, de 92 anos, que está acometida da Covid-19, também está internada. Também a prima do James, Aline Justen, que também está internada. Tua glória, tua graça se derramando sobre todos os nossos familiares, de todos que temos ouvido falar aqui e acolá, pessoas mais próximas ou um pouco mais distantes, mas que estão passando pela Covid-19. Senhor, tem misericórdia. É tempo, ó Deus, do teu amor, da tua expressão de glória, de graça e de misericórdia se derramarem sobre essas vidas, os nossos tios, nossos avós, nossos pais, o marido, a esposa, sobrinhos, netos, filhos, meus tios que estão aqui, minhas tias, primos, netos, filhos, genros, noras, tua graça, tua presença, o teu poder, pastora Mara que está aqui, a Magda também, a Eva, seus familiares, filhas, genros, netinho, a glória, a presença do Senhor, o Carlos, todos os seus queridos, ó Deus, em nome de Jesus, a Beth Ligiori, em Deus abençoando sua casa, sua família, todos, a presença, o poder, Josué, Joel, Magda, já falei, Sueli Felintro, também o seu João, Dona Dária, Dona Nadir, seu Toninho, meus pais, a glória, a presença, a Páscoa espiritual maravilhosa em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que se entregou em sacrifício pela nossa vida na cruz do Calvário, foi exposto nu, com as pessoas fazendo chacota, zombando, e em silêncio ele foi ao matadouro, porque quis, ele quis, Senhor, ele quis se entregar por nós, não foi de ninguém, mas ele se entregou na sua perfeição, na sua santidade, na sua integralidade. Ó Deus, mas ele se entregou por nós. Senhor, tem misericórdia. Cura o nosso povo, cura a nossa gente. Senhor, são tantas as notícias, tantas as tragédias, só o Senhor para curar, para tocar, para restaurar, para nos libertar como povo, para nos libertar como nação brasileira, e os nossos irmãos e queridos, os servos do Senhor que também estão passando por esse momento. Tua cura, tua saúde, toca veias, artérias, coração, pulmões, fígado, rins. Ó Deus, taxa, circulação sanguínea, plaquetas, ó Deus, vias aéreas, vias respiratórias, olhos, ouvidos, tireoide, visita, toca, cura, liberta, restaura, ressuscita. É tempo de Páscoa, é tempo de ressurreição, é tempo de perdão. Senhor, nós expomos as nossas feridas, as nossas machucaduras diante do teu altar. Cura-nos também na nossa vida emocional, no nosso psicológico, nos nossos sentimentos.
tua graça, tua glória se derramando sobre cada um de nós. Move-te dos céus, ó Deus, perdoa-nos como nação, sara a nossa terra, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que seja uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira onde nós pontuaremos e expressaremos o nosso amor, a nossa dedicação, o nosso louvor, a nossa adoração àquele que era, é e sempre será, porque nós trazemos à memória o sacrifício do Senhor Jesus, a sua entrega na cruz do Calvário, e porque a mensagem da cruz é a mensagem centro de toda a palavra de Deus. A mensagem da cruz é a verdadeira mensagem, é a mensagem do Evangelho, porque é a mensagem da nossa redenção, e nós sempre te louvaremos e sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, sobre o teu lar, e que você viva aí uma sexta-feira maravilhosa, muito especial, em nome de Jesus, porque ninguém pode separar desse amor. Que amor é esse, meu Senhor? Ele preparou toda a humanidade, todas as histórias, todas as guerras, todas as situações e circunstâncias, para que pudesse convergir em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que você tem aí uma sexta-feira maravilhosa, que esse amor superabunda em você, sobre os teus queridos, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, fica na paz. Amanhã, sábado, estamos de volta aqui às 10 horas da manhã. Um beijo para você, fica com Deus, que você tenha uma sexta-feira muito especial. Estou orando por você, hein? Fique na paz. Tchau, tchau.